Salmo de número 1, o primeiro salmo. Nós vamos ler os seus 6 versículos e vamos meditar na palavra poderosa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu quero meditar com os irmãos hoje em algo que o Senhor, Ele nos proporcionou, com o seguinte tema: uma vida feliz em um contexto infeliz. Uma vida feliz em um contexto infeliz. Eu confesso aos irmãos que, quando estava lendo este texto, eu voltei alguns anos atrás. Tem uma geração que aí já não vai pegar isso, né? Que não pegou isso, mas eu voltei alguns anos atrás da minha vida, em que surgiu a rede social tão usada, o Orkut, né? Alguns anos atrás, já faz um tempinho, né? Hoje é o Facebook, né? Mas logo quando lançou foi o Orkut. E eu me lembro que dentro daquele site, né, daquela rede social, existia um jogo que passávamos um bom tempo em frente a ele, que se chamava Colheita Feliz, né? Não sei se você se lembra, você, pelo seu sorriso aí, você deve ter brincado e muito, né, com este jogo, Colheita Feliz. O principal objetivo daquele jogo era fazer com que você se sentisse realmente um fazendeiro. Ali você comprava suas sementes, ali você plantava, ali você produzia, ali você vendia, ali você cuidava dos animais e por aí vai. Você se sentia um fazendeiro, né? Eu particularmente me sentia, né? Pelo menos um pedacinho de terra virtual eu tinha, né? Na minha adolescência. Pelo menos um pedacinho de terra virtual estava ali. É claro que este texto ele vai muito longe disso. Por que longe, pastor? Porque se trata de algo ou de uma felicidade que naquele jogo era momentânea, né? Você se sentava ali, você saía dali satisfeito, né? Passava alguns minutos ou alguns passavam horas ali na frente do computador e aquilo ali distraía, aquilo ali trazia alegria, aquilo ali era um momento de descontração. Mas o texto que nós lemos, ele está muito longe disso. Por que longe? Porque eu digo longe, muito longe. Porque ao invés de uma alegria momentânea, ao invés de uma felicidade virtual, este texto nos traz a revelação de uma felicidade real, de uma felicidade inigualável, de uma felicidade que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. De uma felicidade que deve ser a base da vida cristã, de uma felicidade que deve ser a base para a minha vida e a base para a sua vida também. É esta felicidade que deve tomar conta do nosso coração, é esta felicidade que nós devemos levar para o nosso dia a dia, é esta felicidade que deve tomar conta da nossa casa, da nossa família, é esta felicidade que deve tomar conta da congregação do Senhor, é esta felicidade que deve nos inundar como igreja do Senhor. Uma felicidade não virtual, mas uma felicidade real, algo que é verdadeiro,
algo que é verdadeiro, algo que é real. E esta felicidade que nós encontramos aqui no Salmo de número 1, ou no primeiro Salmo, em que o autor ele começa com as seguintes palavras: como é feliz ou bem-aventurado. Como é feliz ou bem-aventurado. Nós vivemos em um mundo em que busca realmente a felicidade em tantas outras coisas e tantos outros artifícios. Um mundo em que procura a felicidade, mas a desconhece. Um mundo em que procura o verdadeiro sentido da felicidade, mas desconhece o sentido da felicidade. Um mundo em que procura o sentido da felicidade naquilo que podem conseguir com as suas próprias mãos, daquilo que podem alcançar com o seu próprio esforço, mas é algo totalmente além. A felicidade verdadeira vai muito mais além do que tudo isso. Nós sabemos disso, que a verdadeira felicidade nós encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. A cada dia mais nós vemos pessoas vazias, a cada dia mais nós vemos pessoas que buscam a felicidade, mas que são tristes. E isso não apenas lá fora, isso muitas vezes aqui dentro da igreja também. Pessoas que ainda não se localizaram, não entenderam o propósito, não entenderam a verdadeira felicidade, buscam e buscam e buscam e continuam infelizes. Buscam e ainda continuam insatisfeitas, totalmente insatisfeitas, porque não possuem esta base que nós falamos no início. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos um salmo que nos leva a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, nós vimos aí um conflito entre um caminho do justo e o caminho do injusto. Nós vemos aí, parece que eu estou vendo, quem sabe eu vejo, né, de um lado o justo e de um lado o injusto ou perverso. E aí então o autor ele começa a relatar algumas verdades que como igreja, que como ser humano, que como homem de Deus e como mulher de Deus nós precisamos adotar para a nossa vida. O Salmo ele traz uma distinção sobre aquilo que é aceitável na vida cristã e aquilo que não é aceitável. Aquilo que é aceitável na presença de Deus e aquilo que não é aceitável. Aquilo que na presença de Deus o Senhor aceita e aquilo que Ele não aceita. E isso deve fazer parte da minha conduta de vida e da sua conduta de vida também. Isso deve fazer parte da minha vida, da minha ética e da sua ética e da sua vida também. É um texto que nos leva a um caminho de crescimento espiritual, é um texto que nos leva a um caminho de justiça, é um texto que nos favorecerá espiritualmente, que nos fará crescer na presença de Deus. E eu creio que este ano 2016, e tenho colocado isso em minhas orações, e realmente seja um ano que busquemos o crescimento na presença de Deus. E busquemos realmente este crescimento na presença do Senhor. Nós vemos aí alguns tipos de pessoas. O salmista, ele começa então a descrever alguns tipos de pessoas. Ele começa com os ímpios ou perversos, ele passa pelos pecadores e chega aos zombadores. 3 classes de pessoas. Mas também ele ressalta um homem, que em meio a este cenário, que em meio a este contexto infeliz, é um homem feliz. Que em meio a este contexto, em meio aos pecadores, em meio aos zombadores, em meio aos ímpios ou aos perversos, ou aqueles que vivem de uma forma negativa na presença de Deus, ele também destaca um homem feliz. Um homem que vive a verdadeira felicidade. Um homem que dentro deste cenário, ele encontrou a felicidade. Às vezes nós olhamos para o mundo em que vivemos e falamos, este mundo não tem mais jeito. Todas as vezes que eu olho para este mundo, eu me entristeço. Todas as vezes que eu olho para as pessoas, eu me entristeço. Mas neste texto nós conseguimos enxergar que em meio a tudo isso, é possível sim viver uma verdadeira felicidade na presença do Senhor. É possível sim viver uma felicidade que contagia,
uma felicidade que nos inunda, uma felicidade que nós não podemos entender, mas que podemos viver, uma felicidade que nós não compreendemos, uma felicidade que nós desfrutamos dela. E é esta felicidade que o Senhor tem para a minha vida e que o Senhor tem para a sua vida também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uma felicidade em que eu não preciso me prostrar diante de nada. Eu não preciso me prostrar diante de nada daquilo que pode me afastar da presença de Deus, porque eu já conheci a verdadeira felicidade. Eu não preciso me prostrar diante daquilo que pode me afastar a cada dia mais da presença de Deus, porque eu já conheci a verdadeira felicidade. É isso que deve reger a minha vida e é isso que rege a minha vida. É possível fazer a diferença onde você está. E foi para isso que o Senhor te chamou, meu irmão. O Senhor te chamou para você fazer a diferença onde você está. O Senhor chamou você para fazer a diferença no seu trabalho. O Senhor chamou você para fazer a diferença lá na sua faculdade. O Senhor chamou você para fazer a diferença onde Ele te colocou. O Senhor te chamou para fazer a diferença, para levar esta felicidade. Mas eu encontro também alguns princípios aqui que eu quero compartilhar com você, e nós podemos encontrar estes princípios. Uma vida feliz em um contexto infeliz. Como que é possível viver uma vida de felicidade? Como que é possível viver uma vida de felicidade neste contexto descrito, no meio dos pecadores, no meio dos zombadores? Como é possível viver esta vida de felicidade? É possível através de uma vida de conformidade e de identidade. Olha o que diz comigo o verso 1, diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós vemos aí questão de conformidade e de identidade. Conformidade é o atendimento às especificações. Identidade são características que possibilitam a distinção ou a individualização da pessoa. É aquela pessoa que nós olhamos e nós conseguimos identificar nela características que fazem dela alguém diferente. São aquelas pessoas que nós conseguimos olhar para elas e falamos: olha, existe nela algo diferente. Existem pessoas que se destacam. Existem pessoas que chegam em um lugar e o que acontece? Todos os olhares se voltam para elas. Por quê? Porque elas se destacam. Pessoas que se destacam. Pessoas que realmente fazem a diferença onde estão. O homem feliz é aquele que conhece a sua identidade. E quando eu olho para o primeiro verso, nós vemos aqui que felicidade verdadeira é realmente questão de identidade cristã. Por quê? Porque eu não sigo o conselho dos ímpios, eu não imito a conduta dos pecadores, eu não me assento na roda dos zombadores. Eu sei qual é a minha identidade. A minha identidade é cristã. É a minha verdadeira felicidade. Mas um dos problemas que a igreja tem enfrentado e mais evidentes é o quê? A falta de identidade. Quando nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo, para a situação que a igreja tem passado nos últimos dias, nós vemos que ela tem falhado na sua questão de identidade cristã. E quando falo igreja, não me prendo à denominação, não fico preso à denominação, estou falando de igreja como modo geral. Pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não descobriram a sua identidade cristã. Pessoas que estão dentro da igreja, mas durante a semana está seguindo o conselho dos ímpios. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão imitando a conduta dos pecadores. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão se assentando ainda na roda dos zombadores.
ainda não descobriram a sua identidade cristã. Ainda não descobriram ou não se descobriram. Nós não temos visto cristãos sem identidade, porque eu acho que isso não existe, cristão sem identidade. Se eu sou um cristão, eu preciso ter uma identidade. Nós temos visto pessoas dentro da igreja, temos visto pessoas sem identidade cristã. Pessoas sem identidade cristã. E é interessante que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque algo fazia a diferença. Esta expressão, que foram chamados primeiros cristãos, também tem o sentido de pequenos cristos. As pessoas olhavam para eles e viam Cristo. Olha lá um seguidor de Cristo, olha lá um homem que realmente se parece, se assemelha com Cristo. Será que a sociedade que nós estamos vivendo pode olhar para nós e falar: olha lá um pequeno Cristo ali, olha lá um pequeno Cristo passando, olha lá um pequeno Cristo passando? Pastor Ariovaldo Ramos diz: ser testemunha de Jesus não é apenas dizer o que Ele fez em minha vida. Ser testemunha de Jesus, de fato, é ser uma expressão da pessoa de Jesus. Nós vemos no primeiro verso que feliz é aquele que possui uma identidade cristã. É aquele que possui a sua identidade em Cristo. É aquele que possui a sua identidade cristã. Mas como é esta identidade cristã, pastor? Esta identidade cristã é viver a vida de Cristo. É viver a vida de Cristo. Esta identidade cristã é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Essa identidade cristã é viver uma vida separada do pecado. É viver uma vida consagrada ao Senhor. É viver uma vida consagrada a Deus. É questão de identidade, meu irmão. É questão de identidade. É questão realmente de conformidade, de entender os propósitos do Senhor e aplicá-los em minha vida, e realmente seguir a palavra do Senhor como ela deve ser seguida, de viver uma vida longe do pecado e de tudo aquilo que envergonha o nome de Jesus. Deixe-me falar algo para você. Se você está vivendo uma vida dentro da igreja, mas mergulhada no pecado, eu vou ser sincero com você, perdoa a minha sinceridade. Se você está dentro da igreja e está vivendo uma vida mergulhada no pecado, em que as pessoas não podem olhar para você e falar: ali vai um pequeno Cristo, você está envergonhando o Evangelho de Cristo. É a minha vida de identidade. Eu não preciso me prostrar diante de nada, porque eu já me prostrei diante da pessoa de Cristo Jesus. É questão da minha identidade, é questão da minha vida com Cristo, é questão da minha vida separada do pecado, é questão da minha vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A minha vida sendo direcionada pelo Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é feliz aquele que pratica estas coisas. Como é feliz aquele que pratica todas estas coisas. Eu não estou dizendo para você se apartar, porque senão você não consegue pregar o Evangelho, entende? Eu estou dizendo para você ser diferente, fazer a diferença onde o Senhor te colocou. Porque é fácil vir para a igreja e dizer: eu sou um cristão aqui dentro da igreja. Aqui é fácil. Eu quero ver ser cristão dentro do trabalho, na faculdade, aonde o Senhor te colocou. Eu quero ver ser cristão lá. Ah, mas lá fora pode, aqui dentro que não pode. Ah, mas tem hora que eu esqueço que eu sou crente, pastor. Mas as pessoas não esquecem que você é um cristão.
Mas eu confesso que às vezes eu esqueço que eu sou crente, mas as pessoas não esquecem que você é cristão. Antes de pregar com palavras, pregue através do seu testemunho de vida. Pregue através da sua vida. Pregue através da sua vida. É através do meu testemunho de vida. É através do meu relacionamento com o Senhor que eu demonstro que as pessoas precisam ver. Que as pessoas precisam ver. É através do trabalhar do Espírito Santo na minha vida que as pessoas vão ser atraídas para a presença do Senhor. Agora eu dou lugar para tudo, menos para o trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida. Dou lugar para tudo, menos para o trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida. É questão de identidade, é questão de conformidade. Como é feliz este homem que descobriu a sua identidade no Senhor Jesus. Como é feliz este homem que descobriu a sua identidade no Senhor Jesus. Segundo lugar, uma vida feliz em um contexto infeliz é uma vida de produção ou rendimento. É uma vida produtiva. Nós vemos no verso 3, o salmista diz que este mesmo homem feliz é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A verdadeira felicidade está em produzir, está na produção, está realmente render na presença do Senhor. Só que tem uma coisa: só produz quem está nutrido. Diga comigo: só produz quem está nutrido. Não tem outra forma. Não tem outra forma de produzir senão existir os nutrientes. Nós não conseguimos nos nutrir sozinhos. Nós precisamos de algo externo. Por isso que o salmista ele compara o homem feliz como esta árvore que é plantada à beira das águas correntes, que dá o seu fruto. Dá o seu fruto. Que produz. Que dá a sua produção na presença do Senhor, a sua produção dentro da igreja, a sua produção fora da igreja, porque aquele homem feliz, ele encontrou a razão dos seus nutrientes, ele encontrou a razão dos seus nutrientes, como uma árvore que encontra os seus nutrientes em um solo, ele encontrou os seus nutrientes na água verdadeira. É a sua vida sendo nutrida pela presença do Senhor, sendo nutrida na presença do Senhor Jesus. João 7, 37 a 39 diz: e no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como eu consigo os meus nutrientes para produzir frutos na presença do Senhor? É tendo a minha sede saciada na presença dEle, é saciando as minhas necessidades, é saciando a minha sede na presença dEle, é vivendo a minha vida ao lado do Espírito Santo de Deus, é vivendo a minha vida ao lado da presença, é orando, é buscando a presença do Senhor. É assim que eu vou me nutrir.
Existem pessoas que estão rendendo. Existem pessoas que estão dando rendimento e acham que estão produzindo frutos. Fruto é diferente de rendimento. O fruto leva dentro dele a semente. E esta semente vai passando, vai passando. Como que está a sua vida na presença do Senhor, meu irmão? Como que está a sua vida de produção na presença do Senhor? Será que você tem produzido? Que este ano de 2016 seja um ano de produção na presença de Deus. Que neste ano de 2016 você produza mais na presença do Senhor. Você queira algo além na presença do Senhor Jesus. Você queira crescer na presença dEle, você queira realmente que Ele venha expandir os seus horizontes, que você venha a fazer aquilo que Ele tem colocado dentro do seu coração, que você venha a produzir para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, que você venha a produzir para a glória e honra do Senhor Jesus. Só produz quem está nutrido. E esses nutrientes nós encontramos na presença do Senhor Jesus. Neste evangelho que liberta, neste evangelho que transforma, neste evangelho que traz uma nova esperança de vida, neste evangelho que faz a diferença. É este evangelho que o Senhor Jesus nos deu, nos presenteou. E nós podemos beber dele. Nós podemos saciar a nossa sede nele. Mas a nossa vida é tão corrida que nós não temos tempo de saciar a nossa sede nele. Dizer: Senhor, eu estou em tua presença, sacia a minha sede. Assim como a costa busca saciar a sua sede junto às águas, que no ano de 2016 nós possamos querer saciar a nossa sede ainda mais na presença do Senhor Jesus. Dê frutos, frutifique. Frutifique na presença do Senhor Jesus. Dê os seus frutos. Em nome do Senhor Jesus, dê os seus frutos. Venha realmente crescer na presença do Senhor. Venha realmente crescer na presença deste Deus poderoso. Versos 4, 5 e 6 dizem assim: não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Uma vida de verdadeira felicidade é uma vida espiritual estabilizada. É uma vida que não se assemelha a uma montanha russa, e que na mesma hora que você está bem, você já está mal. A mesma hora que está tudo sob controle, já está totalmente fora de controle. Uma vida cristã é uma vida estabilizada. É uma vida em que serve apenas um Deus, apenas um Senhor. É uma vida que se consagra a apenas um Senhor, que vive uma vida na dependência apenas de um Senhor. Esta é uma vida estabilizada. Esta é uma vida estabilizada na presença do Senhor Jesus. Esta é uma vida de estabilidade cristã. O homem feliz é aquele que está com a sua vida com base na estabilidade, na sua segurança, que é Cristo. Por quê? Porque no caso dos ímpios, é como uma palha que o vento leva, em que sopra e o vento leva. Outras são jogadas ao fogo, mas é só soprar que o vento está levando embora. Mas o caminho daquele que permanece na presença do Senhor é um caminho fortalecido no próprio Senhor. Aí eu entendo 3 verdades a respeito da estabilidade na palavra de Deus. Estabilidade está totalmente ligada
a maturidade. A minha maturidade na presença de Deus. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Estabilidade está totalmente ligada com maturidade. É a minha vida de maturidade na presença de Deus. É eu me tornando maduro espiritualmente falando. É eu crescendo, sou eu crescendo na presença de Deus, me tornando alguém maduro. Estabilidade está totalmente ligada com decisão. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Estabilidade é questão de decisão. Não, a partir de hoje eu vou ser firme na presença do Senhor. Acabou a instabilidade, a partir de hoje eu vou estar ligado na presença de Deus. A partir de hoje eu vou crescer na presença dEle. A partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia. A partir de hoje eu vou orar mais. Estabilidade está totalmente ligada à decisão. E estabilidade totalmente ligada ao meu conhecimento acerca de Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu descanso em sua presença. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu descanso em sua presença. Existe uma forma de ser feliz em um mundo tão infeliz? Existe uma forma de viver esta felicidade, meu irmão? Claro que existe. Nós encontramos esta receita aí no verso de número 2, ao qual nós deixamos para o final. Do homem feliz, ao contrário de se aconselhar com os ímpios, ao contrário de imitar a conduta dos pecadores, ao contrário de se assentar à roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.